Olá, não querendo exatamente fazer-vos aqui um debate profundo, científico, complicado ou complexo sobre a doença de Machado Joseph, mas querendo naturalmente dar seguimento àquele primeiro vídeo em que eu expliquei a origem do meu nascimento, portanto no arquipélago dos Açores, e a ligação que trouxe à minha vida profissional essa anomalia hereditária chamada Machado Joseph. Queria, com isso, dar-vos uma explicação do porquê deste inusitado sucesso, que ao longo de 22 anos acontece particularmente com maior incidência e maior aparato, enfim, de popularidade, de fama, até a nível internacional, encontrando-me eu no Brasil, neste particular momento. Queria adiantar alguns aspectos que me parecem ser importantes, até pela, enfim, natural compulsividade ou obrigatoriedade de ter uma explicação um pouco mais elaborada num sentido prático e elucidativo. A doença Machado Joseph, também conhecida como ataxia espinocerebelar, do tipo 3 ou SCA3, é uma doença, como toda a gente sabe, crónica, hereditária, dominante, com pelo menos 3 gerações de uma mesma família afetadas. As oportunidades de ser transmitida do pai para filho é de 50%, o que obriga a determos-nos nesta taxa tão alta. Contudo, apesar da suposta irreversibilidade do processo de recuperação na ataxia espinocerebral, em que a ciência ortodoxa e a vivência alopática da mesma permite ao paciente, a partir de um determinado momento, julgar, querer, sentir que está perdido e, portanto, que só lhe resta a cadeira de rodas e, em sequência, a morte por asfixia e por imobilidade motriz e degenerescência absoluta dos seus neurónios. Neste conjunto de aspectos que eu tenho vindo a abordar e a atender e particularmente a experimentar, verifiquei desde sempre, e até porque os grandes mestres da naturopatia, e eu cito aqui um em particular que é patriarca da medicina ortomolecular, o fenómeno que foi o ser humano extraordinário que tive o prazer de conhecer, chamado Linus Pauling. Ele dizia sempre e garantia, apesar da polémica, que todas as doenças degenerativas deviam ser obrigatoriamente tratadas como inflamações generalizadas. Ora, tendo em conta toda esta situação e particularmente a frase de Linus Pauling, que me ficou marcada a partir dos meus 23, 24 anos de idade, eu resolvi, por conta própria, investigar um pouco mais e experimentar as técnicas naturopáticas para combater efetivamente a inflamação. E o resultado está à vista. Portanto, nós dirigimos o protocolo terapêutico como se a doença Machado Joseph fosse uma inflamação. Claro, ressalvo que tratamos esta inflamação sem o aparato e os instrumentos ortodoxos, portanto normativos da medicina alopática, não usando anti-inflamatórios, mas sim antioxidantes e, naturalmente, elementos que permitem uma revitalização biológica e, particularmente, uma incidência que resulta nas melhoras no campo do ciclo de Krebs, ou seja, no equilíbrio do ciclo de Krebs e, conjuntamente, no aumento da potencialização energética da mitocôndria, desintoxicando-a. E os efeitos são, de facto, também espantosos, até para mim próprio que os manipulo. Quando pensamos em inflamação, gostaria que realmente os colegas aí desse lado que me tenham a possibilidade de ouvir e que queiram, naturalmente, ter a amabilidade de fazê-lo, digo que quando pensamos em inflamação, no sentido, enfim, convencional, pensamos que a inflamação, como tal indica o nome, deriva da palavra flama, chama. Associamos naturalmente algo, logo a algum incómodo,
com dor, calor e inchaço. Mas nem sempre é assim. Portanto, neste atributo de inflamação, portanto, e particularmente nas ataxias, e relativamente à ataxia Machado-Joseph, eu digo que há um tipo de inflamação que se desenvolve lenta e insidiosamente, sem se fazer notar, portanto, sem dor, sem calor, sem rubor e sem edema visível. Tal como um braseiro é um fogo sem chama e cujo calor é menos intenso que o da fogueira, não deixa, portanto, de ser fogo e de consumir a mesma lenha, o que a diferencia da intensidade da combustão. Assim é a inflamação silenciosa. E o que eu posso garantir é que esta doença, a Machado-Joseph e todas as outras ataxias, todas as doenças degenerativas, são inflamações insidiosas, são processos que se desenvolvem lenta e insidiosamente no corpo humano e, como tal, têm que ser encaradas como regra fundamental de equilíbrio de tratamento para que elas não se desenvolvam, não progridem e não sejam doenças tidas como irreversíveis, incuráveis e naturalmente mortais. Era este o apontamento de hoje. Obrigado uma vez mais pela vossa atenção.